Agora a gente vai para os Estados Unidos, viu? O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai assumir o controle da polícia da capital Washington para combater o crime e a violência. Trump também afirmou que vai enviar 800 soldados da Guarda Nacional para a cidade. Os detalhes chegam com a correspondente Priscila Yazbek, ao vivo dos Estados Unidos. Boa tarde para você, Pri. Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Agora há pouco, então, Donald Trump anunciou nessa coletiva esses esforços, então, para federalizar a polícia de Washington e também para enviar 800 soldados da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, lembrando que seria talvez algo ali entre a Polícia Militar e as Forças Armadas, não tem um equivalente exato no Brasil, mas que seriam forças de reserva, então, do Exército americano e que vão ser, então, vão se colocar à disposição para Trump conseguir combater o que ele chamou de uma onda de ilegalidade. Trump, nesse anúncio, também falou que, ao falar que que o governo federal estava assumindo a polícia de Washington, ele falou que está declarando emergência de segurança pública em Washington para conseguir, com isso, invocar uma lei de 73, que é a lei de autonomia, para conseguir assumir o controle federal sobre a cidade, algo parecido com o que ele fez também em outras ações, como, por exemplo, nas tarifas, quando ele declara uma emergência nacional para justificar a sua atitude. Ele disse que todo americano tem o direito constitucional de acessar e fazer petições ao seu governo em segurança. Ele falou também que inúmeros funcionários têm o direito de exercer suas funções em paz e também falou que essa questão da violência impacta diretamente o funcionamento do governo federal. Ele até usou ali uma referência, uma frase do pai dele, que o pai dele dizia que quando você vê uma porta de um restaurante que está sujo, você não deve entrar porque a cozinha deve ser mais suja ainda. Ele falou que a capital dos Estados Unidos, então, seria uma porta de entrada, mas que está imbuída por violência, inclusive falando ali de uma realidade que, inclusive, alguns jornais, até mesmo o The New York Times, falou que é uma realidade distópica. E ele falou também que os policiais são muito maltratados, que as pessoas cospem na cara dos policiais e que isso não vai mais acontecer. Ele falou que a Câmara Municipal de Washington é de esquerda radical e que se alguém mata alguém em Washington, essa pessoa sai sem fiança antes do fim do dia. Foram algumas das justificativas que Donald Trump usou para falar sobre essa medida, então, de federalizar a polícia em Washington. Volto com vocês. Priscila, estou aqui de São Paulo falando contigo. Deixa eu aproveitar a sua presença conosco. Durante esse anúncio, Trump comparou a violência em Washington com algumas capitais, algumas cidades do país e acabou mencionando, entre essas cidades latino-americanas, Brasília. Mal sabe ele que Brasília, para o nosso padrão, é das mais seguras, nem se compara a São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, enfim, o que disse Donald Trump ao citar a capital brasileira? Pois é, Yuri, ele citou não só a capital brasileira, mas ele falou de outras cidades que estão com um nível elevado de criminalidade, falando que ele pode levar essa mesma ação tomada em Washington para outras cidades, mas também é curioso notar que as cidades que ele fala que tem uma criminalidade alta são cidades que são governadas, que têm prefeitos democratas. Citou, por exemplo, o caso de Nova York, e ele não falou sobre cidades que têm alta criminalidade, por exemplo, New Orleans, que são comandadas por republicanos. E aí, falando especificamente sobre quando ele fez essa comparação com outras cidades e outras capitais, ele falou, por exemplo, que Bagdá, cidade do Panamá, Brasília, San José, na Costa Rica, Bogotá, na Colômbia, ele falou, são drogas pesadas, Cidade do México, ele citou algumas cidades, ele falou, são cidades que têm uma alta criminalidade, fazendo essa comparação, então, com Washington. Ele falou, vocês querem morar em lugares assim? Acho que não. E aí o que acontece, né, Yuri e Débora, é que essa informação que foi apresentada por Donald Trump, ela não condiz com o que foi apresentado já recentemente pelas autoridades em Brasília. Então, Donald Trump fala ali de uma taxa de homicídio de 13 habitantes a cada 100 mil habitantes e o balanço, inclusive, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apontou que em 2024 foram registrados 6,8 homicídios por um grupo de 100 mil habitantes e que esse é o índice mais baixo desde 1977. E também em relação aos dados que ele cita sobre a criminalidade em Washington, a CNN também apurou que até o momento os números totais de crimes em 2025 são menores do que em 2024. Também a prefeita de Washington, que é uma
prefeita democrata, ela falou e questiona esses dados que foram apresentados por Donald Trump, falando que os crimes violentos caíram 26% nos primeiros 7 meses de 2025 e também falando que a criminalidade geral caiu 7% em 2024. Então ela falou que esses dados ele vem melhorando, né, e que a cidade não está enfrentando um pico de criminalidade como defendeu Donald Trump nessa coletiva. Eu volto com vocês. Obrigada, Priscila Yazbek. Obrigada por enquanto, porque já a Pri volta com mais informações lá dos Estados Unidos.